Em todos os processos de realização de uma base de dados, elaboração de uma base de dados, o processo de concepção teórica dessa base de dados é o mais importante. Perceber que entidades, que atributos têm essas entidades e como se relacionam essas entidades entre si, vai definir o modo como a base de dados se vai comportar na sua instalação e operacionalização. Deste modo é sempre o primeiro processo que não devemos descuidar e obviamente que é de facto aquele processo que terá de ter maior tempo de concepção para que depois na implementação e elaboração da base de dados num sistema de gestão não haja erros que depois atrasem todo o processo. Assim sendo, existem algumas formas de o fazer, podendo ou não utilizar software mais dedicado. Existe software próprio para fazer estes esquemas relacionais e de definir entidades, definir atributos e definir o próprio esquema de entidade relacional. Estou-me a lembrar agora do Visio, Microsoft Visio, por exemplo, que é um dos softwares dedicados a este tipo de trabalho. No entanto, qualquer software que me permita introduzir aqui texto ou até algumas formas geométricas poderá ser utilizado para uma elaboração inicial deste esquema de definição de entidades, atributos e sobretudo o modelo relacional que é o mais importante. Assim sendo, vamos utilizar o Word, não interessa a versão, vamos utilizar o Word para um esquema inicial, para percebermos e entendermos como é que eu posso conceber então a base de dados e transportar isto para o papel para mais tarde podermos depois aplicar num sistema de gestão de base de dados. Ora, eu tenho aqui o exemplo de uma escola de música. Vamos começar por definir nesta escola de música as entidades que irão pertencer à nossa base de dados. Este processo é muito importante porque é aqui que eu vou entender como é que funciona o negócio, digamos assim, da escola de música e é aqui que eu vou tentar transportar este negócio para uma base de dados para que depois mais tarde possa ser útil a quem utilizar. Ora, eu vou definir aqui algumas entidades pertencentes à escola de música. Obviamente que eu vou tornar este processo simples porque estamos a acompanhar isto através de um tutorial. Se fosse uma implementação real, teria que implementar aqui pormenores mais específicos, obviamente desta entidade, obviamente com reuniões periódicas com quem vai utilizar depois a base de dados para entender. Assim sendo, vamos definir como entidades e vamos começar por entidade professor, que será uma entidade pertencente aqui à escola de música, a entidade aluno, entidade aula. Por enquanto vamos definir apenas estas entidades. O processo é muito simples, eu vou aqui definir só, marcar aqui para ficar diferente do texto e vamos definir, pronto, este será o processo de entidades. Não interessa se poderíamos ter mais ou não, a questão é esta, é só definir, pensar assim, o negócio tem de certeza professores, tem de ter alunos e tem de ter aulas para funcionar. Obviamente que depois eu poderia acrescentar aqui qualquer coisa que fosse próprio do negócio, eventualmente depois fornecedores, etc, coisas que a base de dados poderia incluir. No entanto, é sempre necessário falar com a entidade que gera o negócio para percebermos o que é que será útil ou não para a nossa base de dados, porque às vezes não é necessário termos aqui um negócio todo transparente, transparente no sentido de colocar todas as entidades que pertencem à escola para a base de dados. A análise muitas vezes passa por isto, saber o professor, o aluno e a aula. Ora, vamos definir então atributos agora para estas entidades. Vamos começar pela entidade professor. E normalmente os atributos são algo que eu posso aplicar a esta entidade. Por exemplo, vou definir aqui professor, que é a minha entidade, e entre parênteses vou começar a definir então os nossos atributos. É sempre boa prática criar
um código interno nosso da base de dados para definir como atributo para cada uma das entidades. Por isso eu vou definir aqui como código professor, que será um atributo muito especial, porque é o único que não se irá repetir, ou seja, este é o que nós chamamos a nossa chave, nosso atributo-chave, ok? Chave primária. Por isso, habitualmente no Word o que fazemos, ou em outro software, selecionamos, temos aqui a negrito e sublinhado para distinguir dos outros atributos. Depois, obviamente, temos os atributos normais, o nome, a morada, o contacto telefone. A morada podia ser aqui um atributo que se podia decompor. Quando existem atributos que se podem decompor, nós chamamos a estes atributos compostos. Quer dizer que eu posso compor, por exemplo, a rua, o número da porta, etc. Eventualmente, poderíamos separar aqui estes atributos, caso houvesse interesse da entidade que faz a gestão de negócio. Por exemplo, eu quero contactar todos os professores que são de determinada localidade. E aí não fazia sentido ter um campo só com a morada. Se calhar teria que definir aqui a morada como rua, seria um atributo, depois teríamos número da porta, localidade, código postal, etc., separadamente. Ora, então, eu aqui não pretendo, será só apenas um exemplo, vou colocar o código professor, o nome, a morada, o número de identificação fiscal, para eventualmente passar um recibo ou algo assim do género, vou colocar também o e-mail e o contacto telefónico. Vou meter telefone. Pronto, eventualmente. Há uma coisa que era importante, que era uma escola de música tem que ter uma especialização, ou seja, há um instrumento próprio do professor. Por exemplo, o professor pode ser um professor de guitarra, um professor de bateria, ou pode ser de vários instrumentos. No entanto, temos que colocar aqui um campo de observação para entendermos que este professor pode dar aulas de determinada categoria. Ora, a seguir vamos definir a entidade aluno e, à semelhança do professor, vou também introduzir um código de aluno, ou o número de aluno, por exemplo, e colocar os vários atributos do aluno: o nome, a morada, o e-mail, o telefone, e mais houvesse, podíamos colocar aqui como atributos deste aluno. A seguir vou definir então, aqui era importante então definirmos que o código de aluno será então o nosso atributo-chave, e por isso vou metê-lo assim negrito e tal, ou seja, é o atributo que não se irá repetir, para outro aluno, será único para cada aluno. A seguir vou definir então a entidade aula. Vou colocar também um código interno, ou seja, código de aula, que será chave. Vou meter aqui designação da aula, horário, designação, horário, e por enquanto estes serão os atributos. Colocamos aqui especialização, tipo de aula, ok? Podia ser uma aula prática, uma aula teórica, etc. Pronto, serão os atributos da minha aula. Vamos só definir então o atributo-chave, código de aula, e a aula. Pronto, serão estes atributos. Agora vamos pensar no seguinte, vamos passar aqui para o modelo. Estes atributos não estão ainda completos. Porquê? Porque quando passarmos agora ao modelo de entidade-relação, que é o que vamos ver a seguir, existem atributos que vão ser criados dentro das várias entidades conforme a sua relação. Chamamos a isso os atributos que são chaves externas, que são transportados de outras entidades para esta. Ora, para o modelo ER, podemos utilizar, aqui no menu inserir, as formas geométricas que o Word já possui, e são muito básicas, ou seja, eu vou pegar aqui na forma do retângulo,
vou definir aqui o retângulo, vou tirar aqui o conteúdo, o preenchimento deste retângulo, vou deixar assim sem preenchimento, e vou definir aqui a entidade, neste caso vou começar por definir a entidade de professor. Vou ter aqui a letra preto, só aqui ao base. Só que definir aqui a cor para negro da minha letra. Pronto. Ok. Vou definir aqui professor. Vamos pegar nesta forma e vamos replicá-la e depois alterar conforme a entidade, ou seja, vou ter professor, vou ter aluno e vou ter então a aula. À semelhança do retângulo, posso obviamente depois centrar isto aqui também, para ficar aqui com um esquema mais perfeito. Pronto, então tenho professor, aluno e aula. Quando definimos uma relação, temos que definir o tipo de relação que vai ser efetuada entre as várias entidades. Por isso, vou pegar aqui no inserir, vou pegar aqui na forma, vou pegar no losango, que está aqui, nas formas elementares, vou colocá-lo entre esta forma, vou meter aqui o preenchimento de forma branco, e normalmente vamos definir aqui, vou replicar duas, porque vou necessitar de outra relação aqui, professor-aula e aluno-aula. Vamos pegar aqui no losango, vamos também, obviamente que isto é um trabalho, no Word é um trabalho mais complexo do que mais complexo, mais difícil, não é que seja complexo, do que num software próprio. Vou ligar aqui professor com esse losango, vou voltar a ligar o losango com o professor, com a aula, desculpa. Ok. Vou pegar aqui neste e vou ligá-lo para ali. Agora. Não está aqui perfeito em termos geométricos, mas o que interessa é as ligações entre. Então vamos ver. O professor terá então a sua aula e a aula terá obviamente ligada com o aluno. Ora, que tipo de relação serão estas? Serão relações binárias, que é o mais comum em cada esquema deste modelo de entidade de relação. Temos que representar esta relação em termos de como é que como é que vai ser a relação entre as duas entidades. Então vamos dizer se ela será uma relação de 1 para 1, 1 para muitos ou muitos para muitos, tal e qual como vimos nas aulas expositivas. Eu vou aqui inserir uma caixa de texto e essa caixa vai-me ajudar a identificar. Ora, então um professor, vamos considerar que um professor tem várias aulas ou pode dar várias aulas e as aulas só terão um professor. Então, neste caso, o professor fica com o lado 1, vou meter aqui um quadradinho, e a aula com o lado N, que representa várias, ok? Um professor tem várias aulas, a aula só tem um professor. Assim como, se representarmos aqui a relação entre aula e aluno, o aluno tem uma aula, copiar, Ctrl+C, o aluno tem uma aula e uma aula pode ter vários alunos, ok? Teremos então a representação do modelo entidade-relação. Professor tem várias aulas, as aulas por sua vez têm vários alunos, um aluno tem uma aula e uma aula tem um professor.
Com este esquema é possível eu perceber que professor é professor de que aluno, porque apesar da relação ser com a aula, no modelo de gestão eu consigo fazer a ligação toda do esquema, ok? Com isto, vamos entender que o lado N tem que possuir nos seus atributos a chave do lado 1, ou seja, eu sei que a minha aula vai ter que ter, sempre como chave externa, o código de professor. Então é algo que eu vou acrescentar aqui como um atributo. Ou seja, vou colocar aqui código ou código do professor. Eu vou colocar até em vermelho para saber que é uma chave externa do meu, é um atributo externo, uma chave externa para aquela aula. Então vamos ver, o professor não recebe, porque é o lado 1. Vamos ver também que o aluno vai receber uma aula, tem vários alunos, logo o aluno tem que estar ligado através da chave da aula. Logo, dentro dos atributos do aluno, eu tenho que acrescentar aqui o código aula. Quando eu falo em código, pode ser ID de aula, número de aula, etc. Tem que ser o atributo chave, do mesmo tipo de dados, ou seja, se é um número, tem que ser numérico também aqui. Ok, e assim teríamos representado este modelo muito simples, por ser um tutorial, obviamente, deste modelo entidade-relação, que poderá ser, por exemplo, para a gestão de uma escola de música. Cá está, temos as entidades, que são o professor, o aluno, a aula, os atributos que cada uma dessas entidades tem, e o seu modelo de entidade de relação. Este será o processo para iniciar a concepção de uma base de dados. Numa das próximas aulas vamos ver depois como é que podemos implementar isto num sistema de gestão de base de dados, nomeadamente utilizando o Microsoft Access.